Olá, gente, tudo bem? O tratamento do mieloma múltiplo tem evoluído muito ao longo das décadas e as inovações continuam a surgir. Novas terapias promissoras que são capazes de controlar a doença, retardar a sua progressão, reduzir os sintomas e, com isso, melhorar a qualidade de vida dos pacientes, estão surgindo. E para entender a linha do tempo dos tratamentos para o mieloma múltiplo e também o que há de mais recente, nós recebemos aqui no estúdio para esse podcast a doutora Vânia Hungria, que é médica hematologista e cofundadora da International Myeloma Foundation. Ela também é presidente do Grupo Brasileiro de Mieloma. Comigo também a doutora Damila Trufelli, que é médica com especialização em oncologia clínica e atualmente lidera a área de hematologia da Johnson & Johnson para a América Latina. Esse podcast faz parte de uma série de 5 episódios sobre o mieloma múltiplo e essa que é uma parceria entre o Estadão Blue Studio e a Johnson & Johnson. Sejam muito bem-vindas, é um prazer ter vocês aqui hoje comigo. Doutora Vânia, queria começar pela senhora, né? Há 20, 30 anos atrás, o que era possível em termos de tratamento, né, para um paciente que era diagnosticado com mieloma múltiplo? Bom, primeiro é um prazer estar aqui para falar desse assunto que faz parte da minha vida, porque eu cuido de pacientes com mieloma múltiplo há 40 anos, então eu posso começar um pouquinho antes, Rita. Eu posso começar há 40 anos, entendeu? Pouquíssimo podia ser feito ou nada. Eu diria que praticamente nada. Naquela época, que seria na década de 80, nós tínhamos uma medicação para cuidar dos pacientes com mieloma múltiplo. Levamos muito tempo para conseguir novas medicações. A gente só no final da década de 80, começo da década de 90, que veio o transplante autólogo de medula óssea para os pacientes com mieloma. E só no final do século passado, vocês não tinham nascido, mas eu já estava lá Claro, cuidando de... Tinha, mas finge que não. Eu já estava lá cuidando dos pacientes com mieloma múltiplo. Só para você ter uma ideia, uma droga nova que foi colocada no tratamento do mieloma múltiplo foi no final do século, em 99, que se chama talidomida. De 2000 para cá, que daí agora nós podemos falar de 20 anos praticamente para cá, é que vieram todas as outras drogas, os inibidores de proteasoma, os outros imunomoduladores e agora toda a imunoterapia. Então, eu diria para você que há 40, há 30 anos atrás, há 20 anos atrás, o tratamento dos pacientes com mieloma múltiplo, eles tinham uma sobrevida muito baixa, a sobrevida era, na época de 80, era 1 a 2 anos, depois de 2 a 3 anos, e hoje é outro mundo, né, com todas as novas terapias, né. E com esses cuidados que, como a senhora mesmo disse, eram praticamente paliativos, né, de conforto para esse paciente, né, quando não tinham essas medicações, esses tratamentos, qual que era a qualidade de vida desse paciente com mieloma? Então, mieloma é uma doença que eu diria que ela é muito heterogênea e realmente complica muito a vida do paciente. Porque os pacientes ficam muito cansados, porque eles têm uma anemia importante. Eles podem ter insuficiência renal, mas o que mais incomoda mesmo é que 80 a 90% dos pacientes com mieloma, eles têm doença óssea. E doença óssea, fraturas de vértebras, que a gente chama de fraturas patológicas. Então, é um clássico do paciente com mieloma múltiplo ter dores nas costas, e como dores nas costas é muito comum, as pessoas muitas vezes não investigam, apenas medicam e os pacientes levam muito tempo para não digo procurar o médico, procura o médico, mas o médico demora muito tempo para pensar em mieloma múltiplo. E naquela época, como não tinha nada a ser feito, então os pacientes tinham que encarar essas consequências do mieloma ali sem muito o que fazer, é isso? É mais ou menos isso. Há 40, 20, 30 anos atrás. Porque, na verdade, o que você cuidava? Você usava uma medicação que inclusive até hoje se usa, que é o melfalano. Só que, só para você imaginar, qual era a taxa de resposta ao tratamento, era 5%, 10%, que significava o quê? Que você conseguia que o paciente melhorasse bastante, tivesse alguma eficácia, era muito baixo, né, com essa combinação. Então, você corrigia a anemia do paciente, você tentava corrigir os sintomas relacionados à doença óssea, tentava cuidar da insuficiência renal dos pacientes, mas realmente os tratamentos não eram eficazes.
Doutora Damila, queria trazer a senhora para a conversa, né? Você poderia contar para a gente, para a nossa audiência, quais são os grandes marcos, né, na história do tratamento de mieloma múltiplo, né? A doutora Vânia fez esse retrospecto, né? Quais são essas datas, essas descobertas que você crê que são importantes nessa trajetória? Claro, e antes de mais nada, eu queria também agradecer o convite e dizer que é um prazer estar aqui ao lado da doutora Vânia, que é uma grande expert em mieloma. Eu acho que a gente pode dizer que foram 4, assim, eu diria, revoluções principais ao longo dos anos, né, para o tratamento do mieloma múltiplo. Acredito que o primeiro veio com o transplante de medula óssea, que aumentou a qualidade o tempo, né, a expectativa de vida desses pacientes, mas ainda com muitos efeitos colaterais, muita toxicidade. Acho que o grande segundo marco veio com os inibidores de proteassomos imunomoduladores, que já eram drogas que a gente nem chama mais de quimioterapia, então eles também aumentaram um pouco mais a sobrevida desses pacientes, ainda não o suficiente, Isso né? foi depois do transplante? Depois do transplante, acho que 20 anos depois do transplante vieram essas drogas. E aí a gente está falando mais ou menos em 2005, 2008, por aí que vieram esses novos medicamentos, mas já melhoraram muito a qualidade de vida do paciente porque a toxicidade já era menor do que um transplante de medula óssea. A terceira grande revolução, aí nós já estamos mais perto, né, de hoje, que foi mais ou menos 2017, 2015, que veio os primeiros anticorpos monoclonais. E aí, realmente, o impacto foi grande, porque você aumentou muito a sobrevida desses pacientes e diminuiu muito a toxicidade, porque já é uma terapia mais direcionada, com alvo específico na célula do mieloma. E eu acho que a gente está vivendo a quarta grande revolução agora na história do tratamento do mieloma múltiplo, que são as novas imunoterapias, os anticorpos bispecíficos, as terapias de células CAR-T, que utilizam a própria imunidade do paciente para combater o mieloma múltiplo. Então, doutora Damila, vê como 4 frentes aí. A senhora observa isso também? Acredita que são esses grandes marcos? Rita, eu vou repetir uma história, porque faz parte da minha história. Eu sempre digo que a evolução do tratamento com mieloma múltiplo faz parte da minha vida, entendeu? Da minha história de vida. Porque eu comecei a cuidar de pacientes com mieloma múltiplo em 1984. Então, faz exatamente 40 anos. 40 anos. Então, eu vivi a questão da década de 80, quando começou o transplante autólogo de medula óssea, mas no Brasil só chegou na década de 90, não foi na década de 80. Então, a leitura para aquele momento, o melhor tratamento, transplante autólogo de medula óssea. Em 99, a gente começou com os imunomoduladores, no caso, talidomida. Em 2003, e aí começa a entrar a Johnson & Johnson, entendeu? Porque a Johnson & Johnson, ela, aqui no Brasil, particularmente, foi ela que iniciou com os inibidores de proteassomas, com o bortezomib, que já foi um grande avanço no tratamento do mieloma. E depois disso vieram os outros imunomoduladores logo em seguida. Então, são vários marcos, né? E quando você olha, tem um dado extremamente importante, que é a taxa de sobrevida global mediana desses pacientes em cada ponto desse. Então, você consegue enxergar que em cada momento que foi desenvolvida uma dessas drogas, ou um grupo de classe de drogas, como a gente chama, o impacto que teve na sobrevida desses pacientes. Então, quando você olha essa curva, você vê que lá atrás, enquanto a gente só tinha o melfolano, o transplante, antes de inibidor de proteassoma, etc., você tinha uma sobrevida de 2 a 3 anos. Aí você vai olhando essa curva da taxa de sobrevida dos pacientes com mieloma aos 5 anos, hoje, e você marca isso com o desenvolvimento de cada classe de drogas, entendeu? Agora, colocando essas 4 linhas básicas aí que vocês trouxeram, queria perguntar para a doutora Damila, qual que é o diferencial tecnológico dessas inovações para que as pessoas possam entender esses saltos, né, de tempo entre cada uma dessas inovações que foram sendo trazidas para o tratamento da doença? Eu acho que o diferencial dessa quarta revolução que a gente está vivendo é realmente você poder utilizar a própria imunidade do paciente para combater a doença, né? Então, por exemplo, os anticorpos bispecíficos, eles têm como se fossem 2 anteninhas, e por isso que ele é biespecífico, né? Ele tem 2 especificidades. Então, uma dessas anteninhas, vamos dizer assim,
se liga à célula do mieloma e a outra célula T do paciente, que é a célula de defesa do paciente. Então, esse anticorpo, ele vai aproximar a célula de defesa do mieloma. Isso vai facilitar com que a célula do mieloma morra, né? Seja eliminada. Seja reconhecida E eliminada pela própria imunidade do paciente. Então, você tem uma terapia que é muito mais personalizada hoje em dia, né? E acho que a mesma coisa a terapia de células CAR-T. Então, só que aí é um pouquinho diferente. Você pega as células T do paciente, então essas células de defesa do paciente, você tira como se fosse numa doação de sangue, vamos dizer, né, de uma maneira mais simples. E essas células, elas são congeladas e enviadas para um centro de manufatura. E lá elas são geneticamente modificadas de uma forma que elas passam a expressar uma anteninha que vai se ligar à célula do mieloma do paciente. Então, essas células T de defesa, que foram geneticamente modificadas, elas são reimplantadas, reinfundidas no paciente, só que agora com essa anteninha especial que vai facilitar o reconhecimento da célula do mieloma. Então, tudo isso aumenta a eficácia, né, com maior taxa de resposta, como a doutora Vânia estava falando, e diminui a toxicidade, porque quanto mais específico você é, melhor. Né? E isso significa diminuir efeitos colaterais também, melhora a qualidade de vida Melhora a qualidade de vida do paciente, sim. Doutora Vânia, por que o mieloma múltiplo é uma doença tão difícil de ser tratada, né? Quais são as características dessa doença que acabam ali dificultando para encontrar ali uma solução única para o combate dessa doença? Bom, primeiro que do ponto de vista da biologia da doença, é uma célula que ela é, eu chamaria de heterogênea. Estou buscando uma palavra que ficasse mais claro isso, mas a verdade é que tem algumas doenças e alguns tipos de câncer que tem um alvo só, sabe? Que você, com uma droga só, com um alvo só, você consegue atingir, entendeu? O mieloma você precisa de muitos passos para você realmente conseguir atingir a célula do mieloma no sentido de controlar a doença completamente, tá? Então, a gente sempre acredita que por conta desses múltiplos passos que a gente diz, você precisa de ferramentas que você consiga controlar tudo isso, entendeu? Uhum. Porque há doenças, alguns exemplos de doenças que com uma droga só, como leucemia mieloide crônica, por exemplo, com uma medicação só você consegue controlar totalmente a doença, atingindo aquele alvo. E mesmo sendo, a senhora fez essa comparação com a leucemia, mesmo sendo 2 cânceres de sangue. Porque exatamente isso, você precisa identificar qual é o alvo que você tem que atingir para realmente você controlar a doença, só que aqui nós não estamos falando só em controlar a doença, nós estamos buscando a cura do paciente com mieloma. Então, a gente é mais complexo porque tem muitos alvos para serem atingidos. Então, a questão da biologia da doença conta muito para essa questão da complexidade. Agora, especialmente no nosso meio, a gente tem um grande problema, que é o tempo que leva para os pacientes fazerem o diagnóstico. Isso também é um dificultador. Isso dificulta. Então, é muito comum nos centros, principalmente para aqueles pacientes que não têm cobertura de saúde, eles chegam nos centros com o quadro clínico clássico do paciente com mieloma, dores nas costas, cansaço por anemia e muitas vezes insuficiência renal. Então, você tem estágios diferentes da doença. Então, um paciente com um estágio inicial da doença, ele muitas vezes não é diagnosticado nessa fase, ele é diagnosticado já com a doença mais avançada. E, obviamente, que com a doença mais avançada, o resultado também do tratamento é diferente. A gente até gravou um podcast falando sobre essa jornada do paciente, os sintomas são facilmente confundíveis com de outras doenças, né, doutora? Então, na grande maioria, isso é extremamente importante para você divulgar, porque o que acontece? Os pacientes têm os sintomas de dores nas costas, eles normalmente vão procurar ortopedista, reumatologista ou com uma doença mais frequente em pacientes acima de 60 anos, muitas vezes num geriatra. Ele não vai diretamente procurar um hematologista, entendeu? Ele, na maioria das vezes, ele vai para outras especialidades. Então, a gente trabalha muito para educar as outras especialidades também, para sempre estar atento para pensar em mieloma. Então, a gente tem 2 desafios aí. Uma que é uma doença, essa especificidade da doença, né? Um câncer de sangue difícil de ser combatido, e essa dificuldade no diagnóstico. Isso, exatamente isso. Então,
É muito clássico isso. Todo paciente que chega para nós, na verdade, ele chega porque alguém pensou já em mieloma. É muito difícil um paciente chegar para a gente e falar, estou com dores na costa, o que será que podemos pensar? Então, essa jornada do paciente acaba sendo longa. E isso, obviamente, que os pacientes acabam chegando numa situação bem mais avançada da doença. Bom, doutora Damila, quais são os desafios para avançar e inovar no tratamento do mieloma, né? E como é que o Brasil está nessa corrida por novos tratamentos, por novas drogas? Eu acho que uma das grandes dificuldades é um pouco isso que a doutora Vânia falou. Então, como a doença ela tem vários alvos, você precisa atacar a doença com diversos mecanismos de ação diferentes, medicamentos que tenham alvos diferentes, que é o que a gente estava dizendo da anteninha. Então, isso acaba dificultando, porque por mais que você tenha uma droga que é muito boa, às vezes ela sozinha não tem a capacidade de resolver o problema. Você precisa unir, combinar várias drogas para chegar a um desfecho ideal para o paciente. E é uma doença que ela é relativamente rara. Se a gente comparar, por exemplo, com câncer de mama, um câncer de próstata, o mieloma é uma doença rara. Então, a visibilidade do mieloma não é tão grande. Então, a gente precisa trabalhar para os médicos referenciadores, para os próprios pacientes, para que eles conheçam mais a doença e que, com isso, eles cheguem a um tratamento de uma forma mais rápida. E eu acho que o Brasil, hoje em dia, está numa posição muito interessante. A gente tem muita pesquisa clínica vindo para o Brasil. E o nível de pesquisa do Brasil é excelente. Eu acho que a gente tem pesquisadores, como a própria doutora Vânia, o centro dela é um centro de excelência em pesquisa clínica, e muitos outros ao redor do Brasil. Então, quanto mais estudos clínicos a gente consegue trazer, primeiro a gente traz a inovação antes para esses pacientes, os médicos têm experiência com essas drogas no momento anterior. Então, eu acho que a gente está num momento muito bom. Óbvio que ainda tem áreas de oportunidade, a gente pode melhorar, pode trazer estudos clínicos de fases mais precoces, mas eu acho que o Brasil está se destacando muito, assim, no mundo, como um grande recrutador e de excelente qualidade em pesquisa clínica. Doutora Vânia, essas inovações todas que a doutora Damila elencou e que a senhora também falou um pouco sobre, né? Elas são indicadas para pacientes em quais estágios da doença? Nós estamos buscando a cura do mieloma. Então, todas as inovações são muito bem-vindas. E o que nós imaginamos, claro, que quanto mais precoce for o diagnóstico do paciente, mais chances de cura esses pacientes terão. Mas a gente vive um momento, como a Damila falou, o mieloma múltiplo é uma doença que ainda não conhecemos a cura, mas aumentamos muito a sobrevida desses pacientes. Eu quero dar um exemplo, o que é isso, porque às vezes as pessoas... quando a gente fala em número de anos, as pessoas às vezes se surpreendem. Mas olha, como eu disse, os pacientes antes viviam 2, 3 anos. Hoje os pacientes vivem 8, 10 anos. E hoje tem um dado que eu acho muito importante. Tem muitos pacientes mais velhos que já não estão morrendo de mieloma, estão morrendo de uma outra comorbidade, entendeu? Então, isso mostra que a gente está chegando lá, porque os pacientes mais idosos, na maioria das vezes, com esses novos tratamentos, eles atingem uma idade mediana da população, da sua idade, entendeu? E aí eles acabam tendo o mieloma como uma doença crônica, Sim. Como a diabetes, a hipertensão. Sim, exatamente, entendeu? É claro que isso não é para todo mundo, eu não gosto de falar que mieloma é uma doença crônica, mas eu só estou querendo mostrar que esses pacientes que estão morrendo de outras coisas não estão morrendo de mieloma. Então, é um paciente que você pode dizer que ele tem uma cura funcional, vamos chamar assim, porque não está morrendo de mieloma, está morrendo de uma outra doença. Então, a nossa expectativa é fazer diagnóstico mais precoce, usar toda essa inovação para curar esses pacientes já com um diagnóstico mais precoce, porque não é uma doença que começa e dá para fazer diagnóstico precoce. Não é uma doença que da noite para o dia ela explode. Não, normalmente o paciente quando nos procura ele já está doente há bastante tempo, entendeu? Mas tem um outro dado que eu acho que também faz muita diferença. Como a Damila falou, nós temos muitos estudos clínicos atualmente no Brasil e hoje eu não tinha muita opção de tratamento para um paciente. Ele fazia um tratamento, porque eles recaem muitas vezes. A gente fazia um tratamento, quando chegava na recaída, tinha droga nova, chegava na terceira recaída, já não tinha muita coisa para fazer, tinha que ficar repetindo o tratamento, entendeu? Hoje não.
Eu tenho um paciente que está na 7ª linha de tratamento em estudo clínico, com drogas novas, entendeu? Uhum. Então, há uma grande diferença nisso. Hoje, mesmo pacientes que já fizeram várias linhas de tratamento, embora eles se beneficiem mais desses tratamentos nas primeiras linhas, que depois de muitas linhas de tratamento tem benefício também, entendeu? Mostrando como essas medicações hoje estão inovando. Bom, doutora Vânia já trouxe um spoiler e é a pergunta que eu ia fazer para você desculpa. agora. Imagina! Desculpa. Quais são as perspectivas para o futuro do tratamento do mieloma? Eu vou voltar com você com essa questão também, né? O quão perto da cura a gente pode dizer que a ciência está nesse momento? Eu acho que a gente avançou muito, assim, e num período de muito tempo. Se a gente pensar que demorou uma vida para chegar ao transplante de medula óssea e agora em 15 anos a gente teve um aumento na quantidade de terapias e um aumento da sobrevida desses pacientes tão grande, e a gente pensa no futuro, em 5 anos existe uma possibilidade da gente chegar à cura do mieloma. Óbvio que a gente não pode garantir, ainda são estudos que estão sendo feitos, mas eu fico até emocionada de dizer, porque são poucas as doenças na medicina, que, principalmente na oncologia e na hematologia, em que a gente chegou de fato, com tantos estudos, à cura de uma doença. Eu acho que o mieloma a gente está nesse caminho. Eu acho que com essas novas terapias combinadas ou sequenciadas de alguma maneira, a gente vai conseguir com que esse paciente ele morra por outros motivos, pela própria idade, porque chegou na expectativa de vida dele e não por causa do mieloma. E isso é muito animador, é muito legal viver a história e ver isso acontecendo na nossa frente, assim. Então, eu tô muito positiva, confiante de que a gente vai chegar na cura do mieloma e que não vai demorar muito tempo. Doutora Vânia, depois de 40 anos atendendo pacientes com mieloma, seria uma ótima notícia, né? Uma ótima notícia. E digo que eu já vivo essa ótima notícia no meu dia a dia, porque quando nós falamos em sobrevida global mediana dos pacientes, a gente falava 2, 3 anos, depois 8, 10 anos. Então, eu no meu consultório tenho muitos pacientes há 15 anos com mieloma, em tratamento, inclusive, entendeu? Eu gosto muito da seguinte situação, a pessoa fala assim, será que eu consigo ir no casamento da minha filha? Vai no casamento, ver a neta nascer, ver a neta virar médica. É uma história muito legal assistir tudo isso, entendeu? Uhum. Então, e hoje é incomparável a quantidade de pacientes que a gente tem com uma sobrevida muito longa, né? E acho que com todas essas inovações, esse é o caminho mesmo, o caminho da cura. Acho que a doença é heterogênea, pode ser até que a cura não chegue para a grande maioria, por a doença ser muito heterogênea, mas eu tenho certeza que nós já estamos curando os pacientes com mieloma. Bom, eu queria agradecer muitíssimo a doutora Vânia Hungria, médica hematologista, cofundadora da International Myeloma Foundation Latinoamérica, presidente do Grupo Brasileiro de Mieloma, a doutora Damila Trufelli, médica especialista em oncologia clínica, né, e líder da área de hematologia da Johnson & Johnson para a América Latina. Um prazer conversar com vocês aqui hoje. Muito obrigada por estarem aqui. E eu já quero convidar você, que está aí do outro lado da telinha, escutando a gente, assistindo a gente, a escutar, a assistir essa série de conteúdos que a gente conversa, né, sobre o desafio do diagnóstico, a jornada do tratamento do mieloma múltiplo. Muito obrigada, eu sou a Rita Lizauskas, agradeço por vocês estarem aqui com a gente e já te convido para o próximo programa. Até lá!